Pessoal, acho que em primeiro lugar gostaria de pedir desculpa pelo atraso. Nós estamos agora atendendo a associação e parte dos familiares, então acho que é compreensível esse pequeno atraso. Bom, agradecer muito a presença de todos vocês, né? Rodrigo, superintendente da Polícia Federal, doutor André, responsável pela investigação, doutor Palhares, pela toda a parte pericial e todo o trabalho desenvolvido. Mas antes de qualquer consideração acerca do trabalho realizado, a Polícia Federal não podia, de outra forma, senão renovar a solidariedade e seu profundo respeito a todos os familiares e amigos das 62 vítimas do acidente aéreo ocorrido no dia 9 de agosto de 2024. A gente sabe que nenhuma investigação, nenhuma explicação técnica e nenhuma responsabilização serão capazes de reparar as perdas dessa dimensão. Por essa razão, nós conduzimos esse trabalho com plena consciência da sua dimensão humana. Também é necessário registrar o nosso reconhecimento, o reconhecimento da Polícia Federal a todas as instituições, todos os órgãos, todas as pessoas que atuaram e trabalharam desde os primeiros momentos após o acidente, desde o dia 9 de agosto de 2024. Assim, eu gostaria, ainda preliminarmente, de agradecer ao Governo do Estado de São Paulo, à Secretaria de Segurança Pública, à Polícia Militar do Estado de São Paulo, à Polícia Civil do Estado de São Paulo, ao Instituto Médico Legal, ao Corpo de Bombeiros, à Prefeitura Municipal de Campinas, à Defesa Civil de Campinas, à Prefeitura Municipal de Vinhedo e também à Defesa Civil de Vinhedo, à Secretaria de Obras do município, ao Ministério dos Portos e Aeroportos e as diversas autoridades estaduais, federais, municipais que acompanharam os trabalhos e prestaram todo o apoio necessário. Registro também um agradecimento ao CENIP, que atuou, né, de forma muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho. Agradeço também a todos os moradores do condomínio que apoiaram o trabalho das equipes naquele fatídico dia e nos demais dias que sucederam os trabalhos realizados em Vinhedo. Dito isso, né, a investigação conduzida pela Polícia Federal foi um trabalho extenso, um trabalho técnico e um trabalho complexo. A conclusão, o resultado desse trabalho foi fundamentado em um robusto e diversificado conjunto de provas técnicas, documentais e testemunhais. Hoje a Polícia Federal apresenta os aspectos gerais, o trabalho realizado e os fundamentos que levaram à conclusão dessa investigação. Trata-se de prestar esclarecimentos à sociedade com transparência e responsabilidade sobre a investigação conduzida de maneira técnica, independente e fundamentada nas provas reunidas ao longo de toda essa investigação. A conclusão dessa investigação, a conclusão desse inquérito, reafirma que fatos dessa gravidade exigem uma atuação firme, mas também prudente, célere, mas não apressada, transparente, sem desconsiderar os limites legais e, sobretudo, respeitosa com a memória das vítimas e com seus familiares. Dito isso, eu gostaria de iniciar já dando a palavra ao delegado André, chefe da Delegacia de Campinas e responsável por essa investigação desde de agosto de 2024. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço a presença de vocês aqui. Eu vou iniciar a explanação fazendo os mesmos registros do Dr. Safogo sobre a parceria com os órgãos. E naquele momento, no dia 9 de agosto de 2024, quando ocorreu o sinistro aeronáutico, nós nos deslocamos naquele momento, dado a gravidade e a atribuição da Polícia Federal em apurar acidentes aeronáuticos quando há indícios ou possa haver indícios da prática de um crime. Nós estivemos no local, vivenciamos os trabalhos árduos, né, que se iniciaram ali com o Corpo de Bombeiros, com o Instituto Médico Legal, e há um registro muito importante de ser feito nesse momento, que essa investigação ela representa um marco
de um trabalho de muita cooperação feita entre a Polícia Federal e o Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, o CENIPA. Quando o fato ocorreu, nós instauramos imediatamente um inquérito policial para apurar as circunstâncias desse evento, desse sinistro. E uma das primeiras medidas, né, após o encerramento ali dos trabalhos que nós conseguimos, com a cooperação de todos os órgãos envolvidos, concentrar na cena do sinistro os nossos peritos criminais federais mais especializados na matéria, com vasta experiência em acidentes aeronáuticos, e os peritos do CENIPA, naquele momento, já atuaram no local de maneira cooperada e conjunta. Mas é importante registrar que, pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, o CENIPA, os órgãos que compõem o CIPAER, que é o Sistema de Prevenção e Investigação de Acidentes, eles possuem uma precedência sobre os demais órgãos e as demais investigações. Então, caberia a eles reterem, naquele momento, os destroços, as caixas pretas, e nosso trabalho pericial auxiliou e trabalhou conjuntamente ali, desenvolvendo a localização desses equipamentos, e o CENIPA reteve. E esse pedido de compartilhamento foi imediatamente apresentado junto à Justiça Federal de Campinas, e a primeira vara federal de Campinas autorizou o compartilhamento desses dados. E fica o registro que, a partir de então, eu vou já passar um pouco a palavra para o Dr. Palhares descrever o trabalho pericial feito, mas que era imprescindível, porque esses equipamentos, os dados de voo, as caixas pretas, FDR e CVR de voos, eles precisavam ser analisados pelos nossos peritos, e para isso o CENIPA necessita ter uma determinação judicial, e a partir do momento que ela saiu, nós tivemos um amplo trabalho de compartilhamento e parceria, registrando aí os meus sinceros agradecimentos ao CENIPA e pela excelência do trabalho que eles desenvolvem. É importante que o povo brasileiro saiba que somente o CENIPA e o órgão similar francês possuem 100% de conformidade com a ICAO, dos padrões da ICAO, padrões internacionais. Então, nós temos um órgão da mais alta competência que nós trabalhamos juntos e permitiu, nessa cooperação, desenvolvêssemos o nosso trabalho também de excelência do Instituto Nacional de Criminalística. Então, sobre a perícia e o trabalho desenvolvido, que deu grande lastro aí à materialidade desse procedimento policial, eu vou passar a palavra aí ao doutor Palhares, e após a gente apresenta aí as conclusões. Boa tarde a todas e todos. Eu estou aqui representando a perícia da Polícia Federal e representando a perícia. Estou representando também o Instituto Nacional de Criminalística, que faz parte da Polícia Federal, mas o trabalho pericial ele foi feito a várias mãos. Alguns dias atrás foi feita a apresentação do relatório do CENIPA, e o que é feito pelo CENIPA não difere muito do que é feito pela perícia criminal. O que muda é o objetivo. Então, eu vou ater a minha fala aqui, principalmente as conclusões do laudo da Polícia Federal, da perícia da Polícia Federal, que já foi tornado público, e vou utilizar minha fala para eu falar de uma forma mais genérica e de uma forma mais fácil de compreender. Então, vou tentar não utilizar termos técnicos, tentar utilizar uma terminologia mais leiga e acessível para que todos possam compreender. E até porque quem assinou o laudo pericial foram peritos da Polícia Federal, não apenas lotados no Instituto Nacional de Criminalística, eles teriam muito mais competência para entrar em detalhes técnicos e sobre nomenclatura de componentes que foram responsáveis pela ocorrência do acidente, do sinistro. Um dos pontos iniciais de diferença entre a perícia da Polícia Federal ou a perícia criminal e a que acontece no CENIPA é a abordagem que é dada no primeiro momento.
Assim que tomamos conhecimento do acidente, eu sou de Brasília, nós entramos em contato com o chefe da delegacia de Campinas, Dr. Edson. Nós sabíamos que a aeronave tinha caído próxima de Campinas, e a nossa delegacia mais próxima era lá, e eu perguntei para ele se já tinha alguma providência sendo tomada. Estava acontecendo, na verdade, o doutor Sanfurgo, que é o superintendente, ele foi notificado também, foi feito o contato via superintendência para a delegacia, mas a delegacia, logo no primeiro momento, ela já encaminhou o efetivo para Vinhedo. E foi encaminhada uma equipe de perícia de Campinas, foi enviada uma equipe pericial de São Paulo e foi encaminhada uma equipe pericial de Brasília. As equipes de Campinas e de São Paulo, elas eram mais focadas na análise do local do acidente, para entender o que aconteceu e fazer a documentação inicial. As equipes de Brasília, elas tinham dois focos: identificação das pessoas que tinham vindo a óbito, a gente não sabia exatamente qual era a situação, e a confirmação veio logo de que todos tinham falecido no evento. A gente trabalharia com o manejo desses corpos em cooperação com a Polícia Científica de São Paulo. E também, vindo de Brasília, tinha a equipe que trabalharia na investigação do sinistro aeronáutico. Então, a abordagem pericial foi tripla. Uma abordagem focada na identificação, uma abordagem focada na documentação inicial do evento, com o uso de equipamentos, principalmente de imageamento, para que a gente pudesse registrar a condição inicial e depois a gente poder retornar quantas vezes fossem necessárias ao local, mas a gente retornar virtualmente. Para isso foram utilizados scanners 3D, drones, máquinas 360, fotográficas 360 e outros tipos de máquinas fotográficas. E o terceiro grupo é o do sinistro aeronáutico. Ao chegarmos lá, nós integramos o gabinete de crise, o Dr. Sanfurgo representando a Polícia Federal em São Paulo, o Dr. Edson representando a Delegacia de Campinas e eu representando a perícia da Polícia Federal. Essa integração se deu com vários outros organismos. Ainda se aguardava a equipe da Polícia Federal para iniciar a busca e recuperação dos corpos, que começou na primeira noite e ela se desenvolveu ao longo de aproximadamente 12 horas, tendo sido finalizada no meio do dia de sábado 10. A identificação foi realizada pela Polícia Científica de São Paulo e a Polícia Federal, com o suporte da superintendência, passou a dar suporte também para os familiares, que foi uma abordagem muito importante da Polícia Federal, porque os familiares, naquele momento, eles ainda não tinham uma informação clara sobre o que tinha acontecido, e nós auxiliamos a estruturar os primeiros canais formais de transmissão de informação de caráter oficial e para todos os familiares ao mesmo tempo. Foi montada uma base em um hotel aqui em São Paulo, e nós conversávamos com os familiares, acompanhados também com os colegas da Polícia Científica de São Paulo, e transmitíamos isso para um grupo de familiares que estava em Cascavel. A identificação foi feita, mas, em paralelo, havia a equipe de investigação do sinistro, que continuou seus trabalhos e que hoje está apresentando o seu relatório junto do relatório que o doutor André vai falar um pouco mais em detalhes. O objetivo da perícia, lato sensu, geral, é a gente tentar comprovar a materialidade de crimes. A gente tenta também, sempre que possível, estabelecer a autoria, que é falar quem foi responsável por aquele crime. E também tentamos elucidar a dinâmica, que é tentar entender como aquele crime aconteceu. Portanto, são 3 objetivos: materialidade, falar que o crime aconteceu por meio dos vestígios de elementos materiais, falar quem foi o responsável ou quantas pessoas foram responsáveis e como aquele crime aconteceu.
Na polícia, por regra, nós não chamamos o acidente aeronáutico de acidente aeronáutico. Nós chamamos de sinistro aeronáutico. Porque, num primeiro momento, não se sabe se aquela situação ela teve envolvida ali uma intenção, se ela foi resultado de algum tipo de negligência, de imprudência, de imperícia, ou se ela se deu, de fato, por um caso fortuito. Então, a nossa abordagem, ela sempre é uma abordagem mais geral, considerando que pode ter havido um crime, e ela é feita em alinhamento com o delegado ou com a equipe de investigação que está no caso. E nesse aspecto é muito importante dizer que, desde o primeiro momento, logo que a equipe de perícia de sinistro aeronáutico da Polícia Federal chegou ao local, já estavam os delegados da Polícia Federal presentes com equipes de preservação do local, o que para nós foi muito importante. Então, todos os elementos que poderiam ter sido coletados no local, eles foram devidamente coletados e foram seguidas todas as regras, todo o rito de cadeia de custódia. Quando a nossa equipe chegou no local, a de sinistro já havia ali a equipe do CENIPA, coordenada pelo coronel Fross, que foi o mesmo militar, o mesmo oficial que fez o relatório, que apresentou o relatório do CENIPA alguns dias atrás. Também estava presente no campo o brigadeiro Moreno. E é muito importante destacar o que o doutor André colocou, porque nunca houve uma interação entre polícia e CENIPA tão favorável ou tão boa quanto a gente vê hoje. Isso foi construído ao longo de muito tempo. Meu primeiro caso de sinistro aeronáutico foi o caso TAM 3054, que aconteceu 19 anos atrás, aqui em São Paulo, e naquele momento a interação da investigação criminal e do CENIPA, ela não era tão fluida como a gente viu nesse caso. Então, se hoje temos um resultado muito robusto da investigação e muito consistente da perícia, isso foi resultado de uma construção que foi feita com o CENIPA e uma abertura e um ótimo contato com o brigadeiro Moreno, que à época era o chefe do CENIPA, e o coronel Frois e a sua equipe. Por que o contato nem sempre foi bom? O motivo é o que diferencia a investigação feita pelo CENIPA e a investigação feita pela polícia. As metodologias, elas são praticamente as mesmas. O que muda é a finalidade, é o objetivo. E a diferença da finalidade é o que cria muitas vezes um abismo na comunicação entre os dois grupos. Enquanto de um lado existe uma investigação chamada de investigação CIPAER para fins de prevenção, que foi muito bem colocada pelo Dr. André, que ela tem por objetivo prevenir futuros ou novos acidentes com aquelas mesmas características. A polícia, ela tem por objetivo responsabilizar as pessoas que tiveram relação com aquele fato. Então, quando eu falo autoria, eu quero também me referir à responsabilização penal. Para prevenir um acidente, para investigar um acidente, é muito importante que as pessoas se sintam à vontade para falar. Só que, quando a gente trabalha no campo penal, a pessoa que fala muito, às vezes, ela produz prova contra ela mesma. Por isso, a investigação criminal e a investigação para fins de investigação, muitas vezes elas não se encontram muito bem, mas elas precisam estar próximas porque elas compartilham do mesmo material. É o mesmo avião, são os mesmos motores. Foram os mesmos procedimentos, né, são os mesmos procedimentos que a gente está investigando. Existem análises que são não repetíveis. E por isso é fundamental que os grupos estejam bem próximos. E isso aconteceu nesse caso. CENIPA e Polícia Federal fizeram de forma harmônica, mas não em parceria, porque são investigações paralelas. Fizemos de forma harmônica o acompanhamento de todos os elementos relevantes
para a elucidação do fato, desde a análise dos dados das caixas pretas até a análise de todos os componentes que foram recolhidos no local do sinistro. Alguns componentes foram recolhidos inicialmente pelo CENIPA, mas cumprindo os ritos de cadeia de custódia, e outros elementos foram recolhidos em parceria com a equipe da Polícia Federal e equipe também mais relacionada à aeronave, que era uma aeronave característica, era um ATR. Então, nem sempre o investigador do CENIPA ou o perito vai conhecer daquela aeronave. Por isso é importante que venham pessoas que entendem mais da aeronave, nesse caso o ATR, e veio também um grupo do BEA, que é uma espécie do CENIPA lá da Europa, da França, né? Fica na França. Esse grupo trabalhou e depois dividiu, coletou informações e depois dividiu tarefas. Eu estou aqui representando 4 peritos que escreveram o laudo da Polícia Federal, que é o perito Cleiton, que fica em Brasília, o perito Ulisses, que é aqui de São Paulo, de Sorocaba, o perito Conrado, que é de Santa Catarina, e o perito Guilherme, que é de Brasília também. O trabalho da perícia levou em consideração, basicamente, aqui já indo para as conclusões do laudo, alguns elementos principais. Foram levados em consideração os vídeos que os peritos receberam, e vários vídeos desses circularam em grupos de WhatsApp ou na imprensa. Utilizamos vídeos também que tinham sido realizados pelas pessoas que moravam, residiam ali no local da queda. Utilizamos como fonte de informação os registros dos gravadores de voo. E existem 2 tipos de gravador nessa aeronave. Um gravador de dados, que é chamado de FDR, Flight Data Recorder, e um outro que grava voz, que é chamado de CVR, que é o Cockpit Voice Recorder. Esses 2 gravadores, eles nos indicam o que aconteceu naquele momento na aeronave e nos diálogos entre os pilotos, e também entre os pilotos e a torre, ou o controle de solo. Utilizamos também registros dos computadores de bordo da aeronave. Existem registros que ficam na caixa preta, e existem registros que ficam em outros componentes eletrônicos. E a caixa preta, ela tem um prazo de registro de informação. Existe um tempo do registro de voz, existe um tempo de registro de dados, existe um tempo também dos registros desses componentes eletrônicos, que complementam a análise dos dados da caixa preta. Utilizamos também como fonte de informação documentos que registravam a operação da aeronave. Então, por exemplo, uma tripulação voava e, ao término do voo, ela deveria registrar ali em um livro aquilo que aconteceu, que não deveria ter acontecido, as não conformidades. Esse livro foi examinado e foi feita a análise histórica também desse documento. Foi feita a análise da documentação de manutenção da aeronave dos serviços de manutenção, e isso vai ser melhor explicado depois pelo doutor André. Foi também feita a análise do ambiente meteorológico para ver as condições climáticas. Também foi feita a análise da habilitação da tripulação. Quando a gente fala de documentação de manutenção, a gente vê também questões de aeronavegabilidade da aeronave, se ela poderia ou não estar operando, mas a gente também fez a análise da capacidade técnica ou de registros de treinamento da tripulação. A tripulação, piloto e copiloto, eles eram habilitados para voar naquela aeronave. A aeronave, nos registros, ela era aeronavegável. Não havia, num primeiro momento, ou não havia registros, né, que, de uma forma objetiva, mostrassem problemas nos sistemas de degelo da aeronave, e isso está relacionado à causa do acidente. E havia uma ausência de informação objetiva sobre eventuais problemas da cultura organizacional, que é o que, ao final do relatório, como o doutor André vai falar, foi a conclusão, e isso também já foi reportado pelo CENIPA, né? Então, era uma cultura de não reporte,
Só que quando a gente fala de cultura de não reporte e utiliza a perícia, que leva em consideração elementos materiais, se não existe reporte, não existe elemento material relacionado ao problema. Tinha problema registrado? Não, não tinha problema registrado. Só que como a aeronave se sinistrou, uma série de dados que antes eram ocultos, eles deixaram de ser ocultos, os dados da caixa preta. E isso trouxe um indicativo muito forte de tudo o que acontecia na operação. O perito e a perícia não fala, ele não tenta entender o porquê, ou ele não faz juízo de valor daquela informação. Ele apenas traz a informação e a conclusão acaba sendo tomada pelo delegado. Diferente, então, do CENIPA, que tem uma investigação em que uma mesma pessoa e o mesmo grupo, ele coleta os dados materiais, ele analisa os componentes, ele ouve as pessoas e ele faz as recomendações de segurança. E no caso do CENIPA, quanto mais recomendações forem feitas, melhor, porque mais serão evitados acidentes do mesmo tipo. No caso, a polícia ela tem uma divisão de tarefas. A perícia ela coleta informações materiais por meio dos vestígios, ela faz o laudo e o delegado faz as oitivas e junta tudo isso para entender o que aconteceu. Vou falar de algumas questões objetivas que foram observadas no dia do acidente. Aquela aeronave ela voou antes de vir de Cascavel para São Paulo, ela tinha voado outras vezes. E os voos que ela fez não traziam registros nos diários e nenhum tipo de registro de problema. Quando foi analisada a caixa preta, foram observados registros de falha no sistema de degelo da aeronave. E quando a gente fala sistema de degelo, o degelo ele vai acontecer depois que já tem gelo nas superfícies aerodinâmicas da aeronave, que podem comprometer o voo. Antes, existem outros mecanismos, né? Um dos mecanismos é o mecanismo que tenta evitar o gelo, que é o anti-ice, e também tem detectores de gelo na aeronave. Existia um reporte de formação de gelo na rota, e a aeronave ela detectou a formação de gelo. Existem, então, sensores que detectam o gelo. O gelo ele também pode ser visto pela tripulação. Os sistemas de antigelo tentam evitar que o gelo se forme em algumas superfícies, que são as superfícies mais relevantes para o voo. E caso o gelo se forme, existe um sistema de degelo. E esse sistema de degelo é o que estava inoperante em uma das asas da aeronave. Era um mecanismo pneumático, era uma espécie de balão que se enchia na parte frontal, né, o de ataque da asa direita, e se formasse gelo ali, aquilo ali inflava, o piloto ele fazia um acionamento, aquilo inflava e o gelo se soltaria. A causa do acidente foi uma perda de controle em voo decorrente de uma degradação da capacidade ou da performance do avião em voo, que levou um decréscimo da velocidade até chegar numa velocidade que o avião não conseguia mais se sustentar no ar. E aí o avião ele perde a sustentação, o nome disso é stall, e ele cai. Só que até acontecer o stall, existem vários alertas. E a gente conseguiu detectar esses alertas nos voos anteriores ao voo sinistrado. Quando a gente pega, então, uma informação da caixa preta que mostra que houve falha, que mostra que, a gente mesmo não tendo dado de voz dos pilotos, a gente consegue perceber que os pilotos do voo anterior, eles apertaram o botão mais de uma vez, fica claro que aqueles pilotos sabiam que estava em falha aquele componente. O que seria obrigação do piloto? Reportar isso à equipe de manutenção. E o que foi feito? Foi feito não reporte. Então, o que o perito ele vê? Ele vê um registro de falha que indica que os pilotos tinham conhecimento antes daquele voo, e junto disso tem um livro que não registra nada, ou que registra nada a relatar, nada a reportar.
Então, essas duas informações, elas têm um valor para o delegado, para a investigação, na tipificação que o doutor André ele vai colocar após a minha fala. Então, antes do voo, tinha havido registros de falha nesse sistema. Os pilotos, eles tinham conhecimento, não houve reporte e, com isso, entre outros fatores envolvidos, a aeronave acabou decolando no dia do sinistro. Havia um outro registro importante, que era o registro de um problema, uma falha no para-brisa. O para-brisa, o limpador não estava funcionando. E quando se fala em equipamentos que não estão funcionando, em aviões, a gente tem que falar em um instrumento que é chamado, ou um documento que é chamado de MEL. MEL quer dizer Minimum Equipment List, que é uma lista de equipamentos mínimos. Nem sempre a aeronave ela tem restrição de voo quando tem algum tipo de inoperância de sistema. Às vezes tem um sistema que não está funcionando, mas aquela não operação, ela permite que a aeronave voe, mas às vezes que ela voe por um tempo determinado e depois tenha que fazer manutenção, ou que ela voe com algumas restrições. Por exemplo, tinha uma restrição nesse voo que impedia a aeronave de voar a partir de determinada altitude. Então, ela tinha um envelope, ela tinha uma margem para que ela pudesse voar. Com esse problema do para-brisa, se a gente junta o problema do para-brisa, a aeronave ela pode voar com o limpador inoperante, só que não pode ter precipitação, chuva na rota. E nesse caso, tinha. Então, esse foi um outro ponto que foi colocado objetivamente pela perícia, que o doutor André e a equipe, eles utilizaram e que ele vai explicar um pouco melhor. Quando tem inoperância do limpador mais chuva, não pode decolar. E a aeronave acabou decolando. Durante o voo, logo nos primeiros minutos, houve um alerta de que a aeronave, o sistema de degelo ou sistemas relacionados a evitar, o que tem por objetivo evitar que o gelo se acumule nas superfícies, esse alerta soou. Mas a gente não observou, ao analisar os dados da caixa preta, nenhum tipo de procedimento diferente dos pilotos. Então, quando se fala cultura, poxa, a cultura era uma cultura de não ação. A informação dos voos anteriores e a dessa, de não fazer algo, apontam para determinado tipo de conclusão. Mas a aeronave, ela seguiu o voo, ela entrou em voo de cruzeiro. E sem ser muito técnico, e sem querer ser muito técnico, eu vou colocar só alguns pontos importantes para que se entenda a evolução do caso. Para a aeronave voar, para o avião voar, ele precisa de velocidade. Dependendo do tipo de avião, dependendo do peso do avião, dependendo da condição do avião, dependendo da altitude que ele voa, existem velocidades diferentes. Essa aeronave, ela tinha uma velocidade mínima para ela voar e não ter risco dela perder a sustentação. E ela tinha também uma velocidade mínima, uma mínima para ela voar em situações de acúmulo de gelo nas suas superfícies aerodinâmicas. Quanto mais gelo, mais vai degradando a performance do avião, mais vai caindo a velocidade e maior vai sendo o risco de acontecerem problemas durante o voo. Só um minuto. São 3 alertas que soam na aeronave, ou que são alertas importantes para os pilotos. Um primeiro alerta, que é de que a velocidade está abaixo da velocidade que o avião deveria estar. O nome desse alerta é de Cruise Speed Low.
e aparece uma luz azul no painel. Se não é tomada nenhuma providência. E se continua a ter uma perda de performance, vai aparecer um outro alerta, que é chamado de degraded performance. E esse alerta, ele já não é mais uma luz apenas. Ele é uma luz e um aviso sonoro. A luz de uma outra cor e um aviso sonoro. Se a performance da aeronave ela continuar a cair, a velocidade vai caindo mais, antes da aeronave entrar numa condição de stall, tem um outro alerta, que é chamado de increase speed, que é de aumento da velocidade. São dois alertas, tá? Então aparecem duas luzes. Aquela luz do increase speed, ela vai aparecer, e vai aparecer também uma outra luz, que é de master caution. Essas duas luzes, elas aparecem, e também tem alerta sonoro. Existe uma gradação na deterioração da performance da aeronave, e essa gradação ela está acompanhada de alertas. E cada um dos alertas deveria ser acompanhado de procedimentos operacionais. Mas esses procedimentos eles não foram realizados. Seria possível sair da condição de gelo? Sim, se mudasse de altitude, poderia. Só que para mudar de altitude tem que solicitar. Foi solicitado? Não tem registro de que foi solicitado. Só que durante as conversas a gente percebe que eles sabem que tem problemas, eles sabem qual procedimento deveria ser seguido. Os dois pilotos, eles passaram por testes em simulador, e nos testes de simulador, eles realizaram o procedimento correto, que eles deveriam ter realizado naquele dia, mas o procedimento não foi realizado. Esse último procedimento, que é o increase speed, esse último alerta, ele é um alerta de emergência. E o alerta de emergência, ele pode levar a ações independentemente da solicitação e da autorização pelo controle de solo. Então, se isso soa, deveria ter sido tomada uma atitude. E a atitude não foi tomada. E o que aconteceu foi que, ao ser autorizado o pouso, né, e pouco antes de se autorizar, foi solicitada a mudança de nível, e o controle, ele solicitou que se mantivesse aquele nível de 17 mil pés, porque tinha uma outra aeronave também em procedimento de pouso, só que esse tempo foi o tempo suficiente para que a aeronave ela perdesse a capacidade de voo, e quando ela fez uma curva à direita, ela perdeu a sustentação, entrou em parafuso e ela caiu. Existiram outros mecanismos que foram acionados, ou que tinham acionamento automático, mas que eles não foram frutíferos, muito provavelmente, em virtude de uma operação diversa da operação que deveria ter sido realizada. Essas informações, elas foram coletadas e elas foram transmitidas para o Dr. André. E, de posse dessas informações, ele tomou as conclusões, ele ouviu as pessoas. Então, por exemplo, em tal voo aconteceu isso, não era a mesma tripulação. Ele ouviu as pessoas e, com isso, ele chegou às conclusões. O que eu falei aqui são os fatos mais relevantes do ponto de vista pericial, e é importante dizer que existia conhecimento dos pilotos sobre a condição da aeronave, existiram alertas em voos anteriores, existiam condições que deveriam impedir o voo, mas nenhuma dessas condições levou a atitudes que pudessem impedir. E a soma de todas essas violações ou essas falhas procedimentais que levaram à queda da aeronave. André. Obrigado, doutor Palhares. Então, dando continuidade, né, fazendo apenas aí uma explicação cronológica, porque uma série de dados a serem analisados pela nossa perícia, né,
como eu mencionei anteriormente, uma das primeiras providências, lembro a época do acidente, né, há 2 anos atrás, Dr. Edson, hoje superintendente de Santa Catarina, era o nosso chefe em Campinas e eu estava junto com ele no ocorrido. Instauramos, né, tomamos as providências e conseguimos esse compartilhamento de dados, mas era preciso um desafio grande para a investigação, que era exames periciais da mais alta complexidade, como o Dr. Palhares mencionou, e a investigação, né, sempre necessita apurar, colher informações sobre aquilo que acabou de acontecer e buscar provas de possíveis crimes. Então, o desafio começa, né, quando nós não poderíamos aguardar a conclusão da perícia para agir e conseguir algumas provas para entender o ocorrido. Então, acompanhando os trabalhos periciais, né, nós recebemos uma informação técnica já da perícia sobre essa situação relatada pelo Dr. Palhares, sobre os voos, os 4 voos daquele dia, no fatídico dia 9, onde ocorreu o sinistro. Aqueles 4 voos tiveram acionamento e falha do equipamento de antigelo, de degelo da aeronave. Isso era muito significativo porque os livros de voo não tinham o reporte sobre aquela falha. E passamos, então, a buscar elementos como provas testemunhais e documentais sobre as circunstâncias que logo nos chamou a atenção. O fato de algo que é uma regra taxativa da aviação, o reporte de uma falha, os indícios claros de que isso não era feito na companhia aérea. Então, algumas pessoas foram inicialmente ouvidas, né, diversas testemunhas de funcionários, ex-funcionários da companhia, que trouxeram depoimentos, constam como testemunhas, diversos depoimentos, foram mais de 30 depoimentos entre envolvidos e testemunhas, investigados e testemunhas, e nós fomos coletando para entender o que efetivamente gerou essa cultura de omissão, de não reportar deliberadamente as falhas, né, nos livros técnicos e de não atuação, por exemplo, para resolver essas falhas. Então, diversos apontamentos foram, né, durante o período em que a perícia trabalhava, houve reportagens dos jornalistas, notícias, e, paralelamente a isso, a gente coletava dados, né, de testemunhas, e isso se somou quando nós recebemos o laudo. E o laudo é a prova, né, a prova da materialidade de um crime previsto no Código Penal, que é o crime de atentado contra a segurança do transporte aéreo. Esse é um crime específico, aeronáutico, e tem como fundamento existir na nossa legislação exatamente a não tolerância de uma exposição mínima de uma aeronave a perigo. Não é tolerável para o direito brasileiro expor uma aeronave a um perigo. Então, a legislação é muito contundente e clara nesse sentido. E percebemos que essa aeronave, naquele dia, havia sido exposta a um perigo 4 vezes, porque havia previsão de tempo na rota de gelo. Nos 2 últimos voos, o voo de ida e o de volta, havia previsão de gelo severo na rota. E o gelo severo, por si só, já impediu o despacho da aeronave. O ATR não é homologado sequer para voar em condições de gelo severo. Então, quando há gelo severo, é dever da companhia aérea despachar essa aeronave para o nível abaixo do gelo. Se há previsão de gelo ou mau tempo, como ocorreram nos 2 primeiros voos, se há pane no equipamento de degelo, isso também impede o despacho para a rota onde há gelo, sem
descartar a questão do descumprimento da regra trazida aí pelo Dr. Palhares sobre o para-brisa. O fato de um limpador de para-brisa não estar funcionando já impedia o despacho da aeronave em razão da previsão do mau tempo. Então, nós passamos, então, diante dessa prova da materialidade do crime, buscar elementos, né, que demonstrassem se isso ocorria outras vezes e que tipo de registro se tinha, porque já tínhamos diversos elementos de provas testemunhais apontando orientações dadas pela diretoria, tanto de manutenção quanto de operações, sobre os mecânicos de não registrar determinadas falhas ou de fazer fraudes do ponto de vista de manutenção, de retirada de equipamentos em pane de uma aeronave para outra. Esses diversos elementos constam aí da investigação e já é até público em razão das diversas reportagens jornalísticas já trazidas. Além desse fato, ouvimos inúmeros aí comandantes, né, que também se precisava entender o porquê era não só uma tripulação, mas 3 naquele dia não haviam reportado as falhas. E isso, se fosse apenas o equívoco de uma pessoa, por uma eventual negligência de um piloto não ter reportado, se percebeu que era um padrão, e aí a investigação comprova que havia por parte da chefia dos pilotos, da direção de operações, orientação para não reportar as falhas, porque as falhas poderiam parar a aeronave, impedindo um voo subsequente. Então, com o objetivo de a operação continuar, se identificou que diversas vezes a companhia aérea dava prioridade para a continuidade das operações dela e do que a segurança. A partir de então, percebeu-se que, enquanto a investigação e a perícia acontecia, houve até a suspensão das operações da companhia aérea por parte da Agência Nacional, da ANAC, da Agência Regulatória, em razão de não conformidades constatadas pós-acidente em uma operação assistida realizada. Então, esse fato fez com que a equipe de investigação buscasse também as provas documentais. Não só os elementos de documentação da operação assistida realizada após, e aí já fica o registro que nessa fiscalização feita pela ANAC, a nota técnica da ANAC era clara sobre a continuidade de irregularidades já verificadas em outros procedimentos. Então, a conclusão dessa fiscalização apontava para a existência de irregularidades similares e pretéritas. Tanto que, nessa fiscalização assistida, a ANAC aponta, por exemplo, um evento grave que estava, por exemplo, o responsável pelo MCC da empresa, ele está com o seu CANAC, que é o certificado para atuar na aviação, cassado, justamente por já haver despachado uma aeronave sem condições de aeronavegabilidade em 2022. Então, se percebia que essas irregularidades não ocorreram naquele desenrolar daquele ano. A ANAC apontava ali a permanência, a continuidade dessa cultura de omissão, de não reporte, de fraudes operacionais do ponto de vista tanto de manutenção quanto de operação. Então, a equipe buscou todos os processos da ANAC e havia fiscalizado, né, os processos relativos às apurações anteriores ao sinistro. Então, nossa equipe analisou dezenas de processos de fiscalização da ANAC e se pôde perceber que havia ali uma cultura realmente de omissão e que não era uma cultura de quem estava ali na ponta no dia a dia, do mecânico da pista, não. Era uma cultura
de omissão implementada na empresa. Uma cultura que ia diretamente de todas as cadeias ali da empresa, porque ela era notificada. Eles eram notificados dessas irregularidades e precisavam, por exemplo, apresentar justificativas. Então, constam dos autos um elemento extremamente significativo que nós identificamos um processo de fiscalização da ANAC crucial ocorrido de 11 meses antes do sinistro pelos mesmos fatos. A ANAC foi apurar uma notícia de que havia despacho de aeronave para situações de gelo com problemas no sistema de degelo, o que impede esses despachos. E que pilotos estavam inseguros de conduzir o avião por conta desses despachos. E a ANAC faz uma operação assistida junto com um voo de acompanhamento, e no voo de acompanhamento, no próprio avião que foi objeto do sinistro, estava acompanha no equipamento de degelo, isso a gente está falando de 2023, e o avião foi despachado para o gelo severo naquele dia. Só não ocorreu o sinistro, porque o piloto daquele voo voou abaixo da área de perigo. Ele livrou da condição de perigo. Então, isso, quando se confronta as provas periciais, documentais e testemunhais, se chega à conclusão de que era de fato, uma cultura de omissão implementada. Se verifica que pessoas da companhia aérea, né, e isso é especificado e individualizado na investigação, essas pessoas, elas assumiam o risco de expor a aeronave a perigo. Exatamente o que o Código Penal tipifica como crime de atentado contra a segurança do transporte aéreo. Porque despachavam essas aeronaves para a situação de perigo e cabia ali ao piloto que estava livrado do perigo. O que não ocorreu na tragédia do voo do 2283. Naquele momento, a tripulação não foi capaz de evitar o perigo a que foi exposta pela companhia aérea que despachou para o gelo severo em condições de sistema de gelo em pane. Então, aonde que entra, dentro do que já foi citado, a responsabilização, né, das pessoas da companhia aérea. A investigação nós identificamos, primeiramente, as pessoas envolvidas diretamente no dia do evento, que tiveram uma conduta em razão de ser uma ação de culpas concorrentes. Então, é preciso que na investigação criminal se aponte a conduta, seja uma conduta comissiva de ação ou uma conduta de omissão para a qual há anexo com o resultado. É importante deixar isso bem claro para todos, que o direito penal brasileiro ele exige, né, que haja nexo entre a conduta e o resultado para considerá-la criminosa. Então, cabia a nós, na investigação, demonstrarmos que a conduta daquelas pessoas possuía um nexo direto ali com o resultado, seja o nexo de causar ali ou de evitar, né? Que o Código prevê exatamente aqueles que cometem um crime se omitindo, que há uma exigência de um nexo de evitação, um nexo de você atuar e modificar a conduta. Então, naquele dia, nós fizemos um recorte àquilo que estava diretamente conexo, né, diante de uma gama de elementos que foi angariado pela investigação. Nós fizemos um recorte com os fatos do dia 9, né? A perícia trouxe, né, no laudo citado pelo Dr. Palhares, trouxe uma análise do FDR que mostrava que no último 1 mês e meio ali, que é o que é analisado, também houve voos em que há o acionamento em falha do equipamento de degelo sem que haja registro no TLB, ou seja, se somou aquilo ocorrido, né, no dia 9
E a investigação se concentra nas condutas daquelas pessoas e nas condutas daqueles que poderiam ter agido ou deveriam ter agido e contribuíram para o resultado queda. O crime de atentado contra a segurança do transporte aéreo é um crime que a gente considera na doutrina penal, apenas para registro, um crime pré-ter-doloso. É um crime que você ou tem o dolo de expor uma aeronave a perigo, ou você assume o risco de expor ela, e o resultado ele já se consuma quando a aeronave está exposta ao perigo. O resultado, queda, ele é uma qualificadora do crime, ele é um resultado que torna a pena mais severa e ela se aplica em dobro se houver morte. Então mostra que houve por parte do legislador, se previu essa possibilidade e se reprime esse tipo de conduta. O fato de expor a perigo não é tolerado, e independente se o perigo levar à queda, e qual era o perigo naquele dia, era o gelo severo, você responde pelo resultado. Não importa se você queria aquele resultado, mas ele sendo previsível, você já responde que o perigo pudesse, né, causar o resultado. Naquele dia, né, então nós chegamos ao quantitativo de 16 pessoas que tiveram uma conduta que influenciou diretamente no resultado. Então, essas 16 pessoas foram indiciadas pelo crime de atentado contra a segurança do transporte aéreo. Da parte delas, né, e eu vou descrever rapidamente, parte delas respondem pelos 3 crimes, e aí já começa a explicação com o voo da madrugada. Quando há um primeiro voo despachado para o gelo, aqui há condições de gelo, que foi o voo de Guarulhos para Ribeirão Preto, na madrugada, o comandante que fez aquele voo, ele se deparou com a condição de gelo, ele aciona o equipamento de degelo e ele falha, e esse comandante se vê numa condição de perigo e consegue livrar a aeronave do perigo e pousa em Ribeirão Preto. A investigação demonstra claramente que ele noticia, só que verbalmente, os técnicos de manutenção que recebem a aeronave. Ele notifica verbalmente por conta da prática, da cultura, inclusive há elementos de prova que havia uma pressão sobre os pilotos que não reportassem em livro para não parar a aeronave. Então ele reporta, ele cumpre ao menos o fato de passar essa informação, e os técnicos, que são apenas técnicos, levam isso ao mecânico, que, em razão de não estar no livro, se omite e não toma nenhuma providência. Então, não é tolerado pela legislação esse não reporte por parte, e por isso se agrava até a situação de que esse comandante escreve no livro que não há nada a reportar, mas ele reporta verbalmente, então ele comete ali um crime de falsidade ideológica por inserir uma informação falsa num documento público, que são os livros de bordo. E o dia 9 transcorre, é feito, naquele momento poderia ter havido uma ação de manutenção, o mecânico se omite, né, sabendo da situação a partir da comunicação, e essa aeronave é despachada mais uma vez por uma condição de gelo, de mau tempo em direção a Guarulhos. Ela já não poderia ser despachada em razão da previsão de chuva, por conta também do para-brisa, e ela é despachada e há novamente a mesma situação. A tripulação se depara com um problema de gelo, aciona o equipamento, ele falha. Essa tripulação também, ela se livra, o piloto livra da condição do perigo e pousa em Guarulhos, e não, dessa vez não há nenhum registro na investigação de qualquer reporte, nem verbal. E ele entrega a aeronave para a tripulação do sinistro e não registra absolutamente nada. Então, esse comandante também expôs o que iria lhe suceder a um perigo ao não reportar o que ele havia passado para os voos que iriam ocorrer por parte da tripulação que iria assumir. E aí a cadeia de eventos segue com a tripulação já do comandante Romano
e do copiloto Humberto, que realizaram o voo para Cascavel, já em condições de gelo severo. O despacho da aeronave foi feito para o nível do gelo severo, e a aeronave não caiu no voo de ida por muito pouco. Por muito pouco. Todos os alertas citados pelo Dr. Palhares ocorreram no voo de ida. O degrade performance, o increase speed, os mais severos de perda de performance. E é possível verificar pelos dados da caixa preta que essa tripulação, ao pousar, eles conversam entre si, olha o gelo se soltando da aeronave. Ufa, chegamos vivos. Quer dizer, aquela previsão de gelo severo era uma constatação. E o despacho operacional de Cascavel despachou essa aeronave de volta na mesma rota, no mesmo nível, no mesmo gelo severo, com as mesmas condições. E no voo de volta, Cascavel-Guarulhos, ocorre um sinistro em razão de tudo que foi descrito pela parte técnica do Dr. Palhares com o stall da aeronave. Houve acionamento e falha mais uma vez, há os diálogos sobre as falhas. Se percebe no início do voo já o acionamento e a falha, quando ele começa a identificar o gelo, que há falha, eles comentam, você não está funcionando, está com problema. Quando eles começam a vivenciar a perda de performance, também há novos acionamentos e falhas, e eles comentam entre si. E, infelizmente, essa tripulação não foi capaz de livrar o perigo que estava exposta por muito pouco, próximo do pouso em Guarulhos, e acabou tendo o stall sobrevenido. Então, foram indiciados, né, nesse contexto inicial que eu narrei para vocês, tanto os despachantes operacionais dos voos, foram 3 pessoas, um para os 2 primeiros voos, um para o voo de ida e um para o voo do sinistro. Eles foram, na medida da culpabilidade deles, sobre a exposição a perigo em um, a exposição a perigo com resultado queda em outro. Os comandantes, o primeiro, por ter reportado verbalmente, foi negligente. Não se visualiza na legislação a participação culposa em crime doloso. Era um crime de assunção de riscos de exposição a perigo. Então, ele responde pela falsidade ideológica que cometeu no TLB. O comandante do voo mais próximo, que passou a aeronave à tripulação do sinistro, responde pelo crime de expor a perigo por não ter repassado a ele a quem lhe sucedera o problema. Então, nós temos os 3 despachantes e os 2 comandantes desse evento iniciados. E aí vamos entrar agora na questão do garantidor. Então, a investigação, por todos os elementos que eu trouxe para vocês, ela deixa bem claro a necessidade de agir por parte de quem deve atuar ali. Não é possível que eu preciso colocar onde eles estão inseridos. Esse mecânico que se omitiu, ele é inserido dentro da manutenção da empresa. A manutenção da empresa tinha um chefe do Center, né, do MCC, Maintenance Control Center, em inglês, exatamente o centro de manutenção com canal caçado, que pressionava os mecânicos. Então, esse mecânico não agiu ali, porque como não tinha o registro em livro, e havia essa pressão por cima de quem o controlava ali, do MCC, ele não agiu e ele também responde por todas as exposições a perigo e com resultado, assim como o chefe do MCC, que passava frequentemente esse tipo de orientação e pressionava os demais mecânicos. Essa pessoa foi indiciada pelos 4 crimes de exposição a perigo ocorridos no dia 9, inclusive, com resultado queda. Do ponto de vista da manutenção também, o diretor, né, o inspetor, há um inspetor, toda companhia tem que ter um inspetor técnico que é responsável por responder. O inspetor, por diversas vezes, foi notificado pela ANAC, era ele que respondia pela manutenção, também foi indiciado, assim como o diretor de manutenção, que diante daquele cenário, né, não tomou as providências, se era uma pane de problema de gelo, já conhecida, já notificada,
Era um problema, a fiscalização apontava problemas crônicos de degelo, nos problemas nos buts. Então, também foi iniciado o diretor de manutenção pela sua inação e a sua omissão gerou a exposição desses 4 voos a perigo. E aí entramos no ponto de vista operacional da empresa. Toda companhia aérea possui um CCO, um Centro de Controle Operacional, que chamam de centro nervoso da operação. É onde uma companhia aérea controla todos os voos que estão ocorrendo. A inação do CCO é intolerável. O CCO é lá que ocorre o despacho. O despachante operacional está inserido dentro do CCO. O CCO despachou naquele dia mais de uma vez para o gelo severo e nada foi feito pelo gerente de CCO. Não foi feita uma comunicação com o comandante para saber se ele encarou gelo severo, se tinha algum problema. Uma postura totalmente passiva e omissa por parte do CCO. Então, o CCO também, o gerente de CCO e o seu diretor de CCO foram indiciados. O CCO focado muito mais em não paralisar a operação em razão dos voos, né, em razão dos voos que iriam ocorrer. Nós temos a direção de operação, que foi notificado pessoalmente, foi quem respondeu o problema ocorrido em setembro. Então, ele era ciente dos problemas que haviam com o equipamento de gelo. Ele não tomou nenhuma ação. Não à toa que 11 meses depois daquele flagrante que ocorreu, continuavam os mesmos problemas na mesma aeronave. Nada foi feito. E a aeronave, a diferença foi apenas a tripulação. Uma exposta ao perigo livrou, a outra não livrou. Então, o diretor de operações, assim como o piloto-chefe, que pressionava os pilotos e criou a cultura de não reportar. Os pilotos, diante do receio de perder a vaga, de perder o emprego, não reportavam. Mas é um dever legal, não é tolerada essa conduta para a legislação. Então, o diretor de operações também responde pelos crimes. E já indo para a conclusão dos últimos aí que foram citados aí, que foram indiciados, nós temos a área, toda companhia aérea tem o safety, a segurança operacional. É onde você tem a função de observar as irregularidades e agir. Então, o ATR tem um cartão que todo voo a manutenção tem que tirar, salvar o que tem nele e analisar problemas que possa haver no voo. Na aviação, e já algo bem técnico, eles são conhecidos como FOCA e MOCA, que é exatamente os dados de parâmetros de voo e manutenção que têm que ser analisados, justamente para que sejam corrigidas as falhas. Isso não funcionava na companhia aérea. Isso não tinha nenhuma ação. Isso foi totalmente, isso é apontado, inclusive, e já fazendo apenas um parêntese, isso é apontado pelo CENIPA e dados, ainda que o escopo da investigação do CENIPA seja a prevenção, os dados factuais, o direito brasileiro já há precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os dados factuais apurados pelo CENIPA podem ser utilizados como provas. Então, o CENIPA aponta esses detalhes, né, que vocês tiveram aí amplo conhecimento ao minucioso relatório do CENIPA. Então, não há uma ação por parte do diretor de segurança operacional, veja o nome da função, é diretor de segurança operacional. Não houve nenhuma intervenção durante o transcorrer desses fatos. E, por fim, apuramos que todas essas comunicações, essas não conformidades identificadas pela ANAC, elas eram notificadas na pessoa do diretor-presidente da companhia aérea. Era ele que recebia essas notificações. Ele era uma pessoa com experiência, um piloto que conhece o equipamento, e também não houve, da parte do diretor-presidente, nenhuma atuação para modificar todo esse cenário de exposição a perigo que as aeronaves, por diversas vezes, aconteceram
e que culminou nessa tragédia no voo das 283. Então, em resumo, concluindo, passo a devolver a palavra aqui para o Dr. Sanfur. A investigação, utilizando os elementos de provas periciais, documentais e testemunhais, depois de 2 anos de trabalhos e diversas oitivas, documentos e testemunhas, chegamos à conclusão que 16 pessoas da companhia aérea, na medida da sua culpabilidade, incorreram no crime de atentado no dia 9 de agosto de 2024. Eles atentaram contra a segurança daqueles 4 voos, culminando com o resultado grave no voo 2283, com a queda e a morte das pessoas. Agradeço, devolvo ao Dr. Sanfur. Bom, obrigado, doutor André, obrigado, doutor Palhares. Então, acho que esse é o panorama geral do trabalho que foi realizado pela Polícia Federal, né? Então, é importante essa prestação de contas em virtude de todo o ocorrido. Assim, eu gostaria de, nesse momento, abrir para perguntas, né? Eu acho que fica interessante essa dinâmica, então, por favor. Tiago Guimarães, do Globoplay, te agradeço a oportunidade, parabenizo pelo trabalho. Eu queria esclarecer, doutor, se o senhor mencionou que esse piloto que reportou apenas verbalmente, né, que ele foi enquadrado no crime de falsidade ideológica, eu queria saber se ele também respondeu pelo 261, e se o senhor puder só classificar, explicar um pouquinho melhor para quem não conhece direito, que é a maioria da população, como é que é essa questão do dolo, né? Do dolo nesse caso, porque a gente sabe que o 261, ele também pode ser, essa conduta subjetiva também poderia ser culposa. Mas nesse caso, eu estou entendendo que os senhores concluíram pela conduta com dolo eventual, com dolo. Se a gente conseguisse, como é que a gente explica isso de uma maneira simples e sem juridiquês para a população? E só essa dúvida que ficou sobre esse indiciamento desse piloto específico. Obrigado. Só preciso fazer apenas um registro, já vou responder a palavra do Tiago. Nós encaminhamos um pedido com a conclusão agora recente para a Justiça Federal, apontando essas pessoas, e a Justiça Federal já decretou uma medida cautelar diversa da prisão, e quando a Justiça aprecia e vê que há provas da materialidade e indícios robustos de autoria, ela acolhe os pedidos, e essas pessoas estão proibidas de deixar o país, né, se ausentar do território nacional, enquanto o Ministério Público apreciará as provas e formará a sua opinião, que caberá ao Ministério Público Federal a oferecer o oferecimento ou não de uma denúncia e a capitulação. Mas do ponto de vista da análise nossa, da Polícia Federal, primeiro respondendo em relação à diferença entre o dolo e a culpa. As condutas reiteradas, né, a forma com que havia esses registros não era um fato isolado, isso demonstra que era de conhecimento de todos que as aeronaves poderiam ser expostas a perigo, em razão, seja por parte da omissão ou da forma com que procediam. Então, a gente não visualiza que tenha ocorrido o 261 culposo, que o 261 culposo ele só acontece quando há queda, seria restrito apenas ao voo do sinistro, o culposo. A gente verifica que há, sim, omissões deliberadas, né, e que havia que, sem juridiquês, né, o dolo pressupõe você ter consciência e vontade. Então, havia vontade dessas pessoas em descumprirem o regramento, os regramentos, as imposições do RBAC 121 da ANAC, as regras de segurança da aviação, fazendo isso por priorizar o aspecto econômico de não parar a operação. Não foi uma negligência que aconteceu. Quando a gente fala em culpa no direito penal, a frase mais citada é a falta de um dever de cuidado. Não houve uma falta de dever de cuidado, houve uma conduta deliberada, seja omitindo para que não parasse a aeronave, seja no sentido de orientar para que os demais fizessem e cientes não corrigissem
as falhas amplamente notificadas aí tanto pela ANAC quanto caracterizadas na perícia. A diferença entre, já concluindo, os comandantes, apenas se verifica que, inserido na cultura, esse primeiro comandante cumpre as determinações superiores de não colocar no livro, mas ele é negligente. Ele ao menos tem uma conduta no sentido, a gente tem que analisar o elemento da vontade da pessoa. Você vê que ele reportou a manutenção que tinha acontecido e entendeu que isso era suficiente. Então, desse ponto de vista, ele é imprudente por não colocar no livro, negligente ali e omitir, mas ele comete um crime porque ele insere uma informação falsa. Então, não há participação culposa num crime doloso dos demais, né? Que vendo o problema, despachavam de qualquer modo, aceitavam a exposição a perigo dos voos. Então, entendemos que essa pessoa não estava tão própria, não foi quem sucedeu a tripulação, e por isso entendemos, do nosso ponto de vista, essa capitulação que será apreciada pelo Ministério Público Federal e cabe ao MPF entender o que vai ou o que não vai acusar a pessoa, né? Os outros 15, sim, responderam. Exatamente. Doutores, boa tarde. Rafael, da CNN. Sobre esse processo de fiscalização apurado 11 meses antes do acidente, que fala sobre esse fiscal da ANAC que voou nessa operação assistida, e nesses procedimentos de fiscalização que já identificaram os mesmos problemas que tiveram no sinistro, a ANAC, e aí é uma dúvida, a ANAC não poderia proativamente procurar a Polícia Federal ou alguma autoridade policial para comunicar o que já estava acontecendo, se era uma situação tão grave como essa, que no próprio voo da operação assistida já houve a mesma situação, que só não houve a queda, pelo que eu entendi, por causa do piloto. A ANAC não poderia ter uma atitude proativa com a PF ou com alguma autoridade policial? Nesse processo, a ANAC comunica e aí a companhia aérea tem que dar uma devolutiva, né? A devolutiva da companhia aérea listar uma série de providências que vai tomar para corrigir. E ela apresenta, e a ANAC julgou, naquele momento ali, a contento, as providências que iriam ser tomadas. Então, há, digamos, uma devolutiva. Foi fiscalizado, eles dão uma devolutiva para a ANAC, e a ANAC acata, aí é um julgamento administrativo da ANAC, aquela devolutiva, e aguarda que seja implementada em novas fiscalizações de constatar se vai ou não. Então, se há ou não há uma conduta, né, da ANAC, já antecipando, talvez seja uma pergunta também de outros, nós fizemos um pedido no relatório, junto com o relatório nós fizemos 2 pedidos, né, para a Justiça Federal de Campinas. Um deles é que seja compartilhadas as provas de toda a investigação com a própria ANAC, do ponto de vista interno, para que eles apurem administrativamente se houve uma conduta a contento ou não, e que encaminhasse cópia para a Procuradoria da República no Distrito Federal, que é o local dos fatos, para que seja analisado uma possibilidade ou não de atos de improbidade ou eventual crime. Então, as providências encaminhamos a quem cabia apurar. Isso não está diretamente relacionado com esse evento, pelo nexo de causalidade. Gabriela, do G1, boa tarde. Na verdade, o doutor André antecipou um pouco a minha pergunta, então eu vou aproveitar aqui e vou emendar 2, mas prometo que serei rapidinha. Nessa questão ainda da ANAC, eu queria pedir para os senhores detalharem um pouco mais o que na investigação levou a esse pedido, a esse encaminhamento para o MPF, sobre essas questões de possíveis, né, casos de prevaricação, até de corrupção passiva. A gente tem, por exemplo, depoimentos de pessoas que sem provas, mas disseram suspeitar, por exemplo, do pagamento de propina para a ANAC.
como vocês encararam isso durante a investigação? E uma outra pergunta é se os senhores têm notícia de algum indiciado que esteja fora do país. Bom, na verdade, com relação à primeira pergunta, é muito importante destacar que a investigação ela focou, né, ali nos fatos envolvendo acidente. Então, na responsabilização de todos os que atuaram, os que deixaram de atuar, e eventuais outras questões, elas tiveram os devidos encaminhamentos, como o doutor André mencionou agora. Então, de fato, houve essa fiscalização, então todo o processo ele foi compartilhado para que na esfera administrativa e nas outras esferas competentes pudessem eventualmente apurar, né, o que deve ser apurado, porque, mais uma vez, acho que a investigação focou ali no próprio acidente. E a segunda pergunta? Não, não, na verdade, isso ainda a gente tem que apurar, isso foi feito ontem, né? Essa medida cautelar de vez da prisão, ela foi comunicada hoje, então ainda vamos apurar, né, todos os fatos relacionados ou não se todos estão ou não dentro do país. Senhores, boa tarde. Kevin, da Rádio CBN. Gostaria de entender um pouco melhor sobre a questão que o doutor André estava explicando para a gente, de como funcionava esse representante da ANAC dentro da companhia aérea. Ele é integrante mesmo da ANAC ou era alguém da empresa aérea representando a ANAC, se tem essa diferença? Creio que tem a ver com o fato, a sua pergunta só para me fazer entender se tem a ver com o fato dele ter acompanhado, é que faz parte da fiscalização da ANAC, por vezes, ir numa rampa, fazer uma inspeção, ou fazer um voo acompanhado. Então, na verdade, o que há uma denúncia para a ANAC, por exemplo, e a ANAC vai lá, escolhe determinado voo, de acordo com aquela denúncia, e acompanha. A ANAC pode explicar melhor como eles fazem. E aí o que há é isso, na verdade, um voo de acompanhamento onde constata essa falha. Então, não é dentro, é uma atuação de fiscalização da ANAC. Isso, a própria ANAC. Boa tarde a todos, Vitor Hugo, da IPTV Campinas, afiliada da TV Globo. Doutor André, eu queria entender se essa combinação da cultura de não reporte, a atitude da equipe na cabine, o fato do controle de tráfego aéreo também não ter autorizado a descida e todas essas questões apontadas sobre a fiscalização da aviação civil resultaram na morte dessas 62 pessoas. Por que nenhum indiciamento por homicídio e por que também nenhum indiciamento a outras pessoas, a não ser as que são ligadas à empresa? Primeiramente, sobre o controle aéreo, né? O laudo pericial, houve o afastamento até do sigilo, né? A Justiça Federal autorizou o levantamento do sigilo do laudo, né, emitido pelo INC. E quando se analisa bem claramente os dados, o que há ali, na verdade, não é uma não autorização de descer por parte deliberada, por parte de alguém do DCE, lá, do controle aéreo. O que há é que não há um pedido de descida. O que há é a tripulação claramente comunicando que está em ideal de se descida e pedido a vez. O procedimento dos manuais, se o doutor Palhares quiser fazer algum comentário, mas é no sentido de que, diante de uma emergência, de perda de performance, você comunica e já desce. Então, assim, não houve por parte do controle aéreo uma retenção da aeronave naquela condição. Ele sequer informou que havia aquela condição. Eles não pediram emergência, né, para descer, por exemplo. Isso está bem claro, né, nas provas técnicas. Sobre a outra pergunta, então, é só... Quando a gente tem um crime específico, né, o Código Penal prevê para essas situações de transporte aéreo exatamente o atentado contra o transporte aéreo, tem uma pena, que é exatamente expor a perigo aeronáutico. Se do perigo resultar a queda, uma qualificadora de 4 a 12 anos, inclusive dobra-se a pena se houver. Então, primeiro que há uma especificidade sobre o crime. E quando a gente fala quando fala a palavra homicídio, você está falando diretamente em querer matar a pessoa ou assumir o risco de matá-la, né? O que a gente tem claramente na investigação era a assunção de um risco de exposição a perigo. É bem específico o que aconteceu relacionado
exatamente a esses voos. Só fazer uma complementação. Foram observados alertas sucessivos que deveriam resultar em atitudes relacionadas a cada um deles. Se fosse feita a solicitação, se os pilotos quisessem descer e reportar, eles poderiam ter falado no alerta intermediário. Eu citei 3, né? Então poderia ter sido no primeiro, poderiam ter mudado a velocidade ali, dado mais potência nos motores. Não foi percebida nenhuma atitude nesse sentido, nem nenhuma conversa entre eles, nem um informe para o controle falando da condição e solicitando, em virtude disso, uma mudança de nível, nem no último, que eles poderiam fazer sem sequer comunicar. Então, essa ausência somada à percepção de que aconteceu no voo anterior e ao pousar, o comentário que foi feito, ufa, aparentemente havia já uma dessensibilização em relação aos riscos que eles corriam durante a operação da aeronave. Boa tarde, meu nome é Letícia, sou da VTV SBT de Campinas, e a minha pergunta é em relação à chefia desses pilotos, dessa corporação toda. Os senhores falaram, principalmente o doutor André, disse sobre a coação, o fato desse chefe, por muitas vezes, ter ali uma atitude com os pilotos que davam medo nesses pilotos de reportarem os problemas que haviam dentro ali daquela aeronave e de toda a empresa. O que vai acarretar para esse chefe, por exemplo, o que ele fez com esses pilotos e que culminou na morte desses 2, que por mais que tudo isso aconteceu de não ter reportado, talvez seria já dessa coação dentro do trabalho? Obrigado pela pergunta. Então, assim, o chefe dos pilotos, ele é uma das pessoas indiciadas, né, pela exposição a perigo. A questão, até do ponto de vista trabalhista, inclusive, o Ministério Público do Trabalho está com uma investigação, já foi solicitado pelo MPT também um compartilhamento para tomar providências também do ponto de vista trabalhista. Então, a conduta dele, como chefe, ela teve uma colaboração direta para o resultado, e por isso ele consta ali por ter tido diretamente um nexo de causalidade com o evento da tragédia. Então, ele foi indiciado. Boa tarde, Fábio Pescarini, do jornal Folha de São Paulo. Sobre essa medida cautelar de hoje que vocês citaram, houve algum pedido de prisão e há possibilidade de haver algum pedido de prisão nesses próximos? E uma segunda pergunta, vocês citaram o acidente da TAM, que foi investigado, etc. Acho que a gente nunca teve um processo tão grande assim, com pedidos de 16 pessoas, etc. A investigação desse acidente pode ser um divisor de águas na segurança da aviação no Brasil para vocês? Quanto à primeira pergunta, já respondendo, então, a questão da prisão, então, nesse momento, quando uma investigação é concluída, nós tomamos uma providência imediata, que é essa medida cautelar diversa da prisão. Então, respondendo a sua pergunta, quando a investigação termina, como aconteceu agora, finalizando, e a conclusão é enviada ao Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal analisa os elementos e oferece uma denúncia, né, uma ação penal. Então, nós tomamos essa providência que ela é gradativa. Nesse momento, se entende que essas pessoas precisam estar no país, enquanto o Ministério Público Federal avalia e se vai ou não vai denunciá-las e quais e pelo quê. Então, exemplo, se uma pessoa dessa que não está no país não volta para o país, isso passa a ser requisito para uma prisão preventiva. Se há um descumprimento, se há uma intimidação de testemunhas por parte deles, isso também pode ser uma motivação para uma prisão preventiva. Então, nesse momento, cabe agora à acusação, ao MPF, analisar, e qualquer medida que tente frustrar esse processo ou que busque a evasão aí dos indiciados pode ensejar, então, na prisão preventiva. A outra pergunta sobre
certamente será, né, um divisor de águas. Primeiro, pelo trabalho desenvolvido de maneira muito próxima ao CENIPA. Como eu mencionei anteriormente, aproveito esse momento de parabenizar o Tenente Coronel Frois. É um órgão de excelência e agora criamos aí digamos, um protocolo de trabalho coordenado. Então, isso certamente traz à tona não só a necessidade de integração entre o CENIPA e a Polícia Federal, como também para a própria ANAC fazer os ajustes, né, em relação às fiscalizações. Por isso que essa investigação ela representa um marco para que o objetivo decorrente dela também seja o aprimoramento da segurança do transporte aéreo brasileiro. Boa tarde, Milena Avogado do Metrópolis. Eu queria voltar um pouco sobre a ANAC e que os senhores comentassem novamente sobre o envio de comunicação à PGR, para entender se houve indícios de irregularidades diretas e também entender se a investigação pode continuar pela PF para ter novos indiciamentos, ou se agora cabe a outros órgãos como o MPF ou até o MPT, como os senhores mencionaram. Não, eu acho que eu vou quase que reafirmando, né? De fato, a investigação ela teve um foco, ela teve um objetivo muito, muito limitado e muito importante para que fosse possível chegar nesse resultado de hoje. Então, esse compartilhamento de informações ele é necessário e ele é comum para que os órgãos responsáveis possam analisar, né? Então, da parte da Polícia Federal, nós focamos, né, na investigação do fato ocorrido no dia 9 de agosto de 2024. E eventuais outros, né, discussões, enfim, nesse caso específico, foram encaminhados para os órgãos competentes sem qualquer tipo de julgamento ou de julgamento por parte da Polícia Federal, né? Então é só a praxe você encaminhar a documentação para os órgãos responsáveis.